Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia. É com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos conversar sobre Orixá, magia, sobre aqueles assuntos que muitas vezes nós queremos respostas e não encontramos. Então hoje, aqui no programa Raiz do Culto, você vai escutar algo assim impressionante sobre espiritualidade, algo que todo mundo pergunta, se questiona, e hoje nós vamos conversar aqui referente aos passes mediúnicos, a esse lado de desenvolvimento mediúnico que as pessoas acabam não entendendo essa origem espiritual. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, como que eu faço para dar um passe? Como que é dar um passe? Qual a teoria que eu devo usar na hora de dar passes? O que fazer na hora de dar passe? Então tudo isso, gente, nós vamos hoje aqui no programa Raiz do Culto entender um pouco sobre passe, o que é o passe realmente, como que o passe realmente ocorre, como que o passe realmente funciona e como ele deve ser manipulado e como ele deve ser operado para que você receba toda ou qualquer energia espiritual para você e que ela possa transmutar isso em coisas boas, possa transmutar em felicidade, em cura da doença. Então hoje aqui no programa Raízes do Culto, você, meu amigo, minha amiga, vai entender isso realmente, como funciona e como deve ser manipulada essas energias espirituais. E agora eu convido todos vocês para fazer parte do programa Axé em seus caminhos, e como toda sexta-feira eu gostaria de convidar aqui o meu amigo Alan para fazer parte do programa, me ajudar nessa sexta-feira, para que nós possamos conversar sobre esse assunto que é o passe mediúnico. Axé em seus caminhos, Alan, e boa noite. Boa noite, Marcelo Alban, tudo bem? Tudo bem. Bom. E hoje o programa vem com um assunto assim que vai mexer com nossos amigos ouvintes em casa. Vai mexer, é verdade, porque muita gente pode se questionar, será onde o passe entra, de repente, no culto orixá, ou em práticas espiritualistas e das mais variadas, né, Marcelo? Então Sim. O assunto vai ser ótimo. Quem quiser perguntar, deixa até já comentar, Marcelo. O pessoal está perguntando como participar do programa, como mandar a pergunta para o Marcelo. Quero já falar que é contato@hotmail.com, é o e-mail e MSN, né, Marcelo? Sim. Você pode me adicionar também no Facebook, porque muitos estão aqui já conversando, já perguntando qual é o assunto hoje do programa. E hoje o assunto do programa é referente a passe. Porque o passe, ele muitas vezes ele acaba sendo confundido. Então, gente, hoje nós vamos entender o que é um passe, o que é um ebó, qual a diferença, o que é, como é e como funciona. Então, tudo isso, você, meu amigo, minha amiga, pode perguntar hoje aqui no programa Raiz do Culto, tanto no Facebook quanto no MSN, que é o contato marceloalban@hotmail.com, tá certo? E visita lá também meu site, que está atualizado com coisas muito bacanas, tá? Então você também pode entrar lá no site, que é www.marceloalban.com.br, tá? E também tem vários vídeos aí circulando na internet, pessoal, sobre rituais de magia, sobre rituais de prosperidade.
um vídeo novo também falando de odologia, é só você procurar lá no YouTube, Raízes do Culto, que você vai encontrar várias coisas que eu estou colocando. Essa semana eu vou colocar também um encantamento dentro do orixá. Então você, meu amigo, minha amiga, que gostaria de estar adoçando mais seu relacionamento aí, você vai aprender comigo lá no vídeo lá, tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. Bacana, e é isso aí, sejam todos bem-vindos, participem com perguntas. A gente está ao vivo aqui, 7 horas e 5 minutos com o programa Raízes do Culto. E quem está ouvindo pela primeira vez, esse programa vai ao ar toda sexta-feira a partir das 7 horas da noite. O tema hoje é passe, né, Marcelo? Sim, hoje nós vamos falar um pouco sobre passe, o desenvolvimento, como deve ser comportado e as pessoas entenderam um pouco que muitas vezes as pessoas vêm na casa de culto de orixá e perguntam se não há um passe, se não existe entidade, como que é o passe dentro da Jurema. Então nós vamos colocar algumas diferenças e mostrar para as pessoas como é feito. Tá certo, pessoal? Bacana, Marcelo. E aqui para a gente poder falar um pouco desse assunto sobre o passe, o que é o passe, porque nós temos que entender que passe magnético, passe corporal, o passe mediúnico, ele existe uma diferença, né? E quando nós nos identificamos dentro dessa situação espiritual, gente, o que nós temos que compreender? Que até mesmo nosso Jesus Cristo, ele dava os passes mediúnicos dele. A partir do momento que ele operava com as mãos, que ele colocava a mão sobre as pessoas, ele automaticamente, ele fazia o quê? Ele dava um jeito de transbordar a sua energia espiritual para a pessoa, através de movimentos. E esses movimentos é o que faz a pessoa receber a energia espiritual, a energia realmente que ela deve ter em mãos para poder transmitir a força espiritual. Ou seja, ela recebe aquela força espiritual da pessoa e ela vai transmitindo a força dela também, ou transmutando a força dela espiritual, para que ela possa fazer as coisas acontecer. Então, a pessoa que dá reiki, automaticamente ela também dá um passe mediúnico. Sim. A pessoa que trabalha com uma entidade de mesa branca também dá passe. A pessoa que entra dentro da Umbanda também dá passe. Só que são passes diferentes. Só que vamos dizer, a proposta é a mesma. Ou seja, de limpar a pessoa, de descarregar a energia, de tirar a força espiritual negativa daquela pessoa e colocar uma nova energia espiritual. E isso ocorre através dos movimentos das mãos, através de instrumento que a pessoa pode usar também para dar passe. Então a pessoa pode usar um crucifixo, a pessoa pode usar um galinho de árvore, a pessoa pode usar também uma chave usada. Então ela pode fazer várias coisas para usar como instrumento, porque ela precisa prolongar aquela energia. E somente com as mãos vazias, muitas vezes ela não consegue prolongar essa energia. Então ela precisa o quê? Ter alguns elementos ou alguns objetos para que ela possa transmutar mais ainda a sua energia espiritual e socorrer a pessoa nessa fraqueza espiritual que a pessoa está vivendo, né? E aí a gente encontra também, de acordo com Gênesis, é necessário se fazer a limpeza espiritual, porque a terapia espiritual, ela restabelece o equilíbrio e favorece a paz espiritual. Então, na própria Bíblia, já vem dizendo em Gênesis que o mal que está com a pessoa ele deve ser tirado para fortalecer a paz. Então, o impor das mãos generosamente faz com que a pessoa receba esse passe. Jesus fez isso com cegos, surdos, mudos, feridos e todo tipo de pessoas que ele encontrava pela frente, a partir do momento que ele estendia a sua mão. Então a sua mão era solicitada como um bastão de energias espirituais. E é por isso que nasceu também uma coisa interessante que eu gostaria de falar para as pessoas, essa forma de beijar a mão. Entendeu? Beijar a mão dentro do candomblé, trocar de bens que as pessoas falam, nasceu dessa experiência. Porque a mão de Jesus era abençoada. Sim. E a partir do momento que Jesus estendia a mão, que Jesus podia...
Sim, eu acho que pro pessoal agora, a voz do Marcelo acho que cortou, o pessoal que tá ouvindo a rádio agora aí. Quero lembrar que nós estamos ao vivo, tá, gente? Com o programa Raízes do Culto, 7h10. Já estamos buscando aqui uma solução para que volte aí com o Marcelo normalmente, tá? Marcelo, o som tá bom para você? O som está bom, agora melhorou. Ok, Marcelo. Então, dando continuidade no assunto. Então, como eu estava falando, antes de ter esse corte, então esse gesto de beijar a mão, de trocar de bênção, de fazer as coisas em relação à mão, é referente a isso. Porque quando Jesus estendia a mão dele para curar as pessoas retribuíam com um beijo. Então, automaticamente, ele recebia também a energia pura do amor da pessoa para ele, trazendo vitalidade para que ele pudesse também se alimentar de força positiva e melhorar o aspecto espiritual dele e da pessoa também. Então era uma troca, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Perfeito. Então isso nasceu a troca de bênção, entendeu? Interessante isso. Isso, só recapitulando, vem de quanto tempo isso, Marcelo? Olha, isso já vem há milhões de anos, né? Alguns historiadores dizem que essa forma de postura, de trocar de energia espiritual, ou seja, o benzimento, já vem antes mesmo da existência de Jesus. E alguns acreditam que no Antigo Egito já havia essa prática de curar as pessoas, que era chamado de alquimia, entendeu, Alan? Entendi. Então toda essa energia, tudo que era feito através das mãos, eles acreditavam que era uma transformação de energias. Era uma transformação de pessoa para que ela recebesse o magnetismo da outra, que ela pudesse carregar a energia espiritual da outra nela. Ou seja, como se fosse uma troca de forças espirituais. Então o médium, ele tem que estar muito melhor espiritualmente, fisicamente, para aplicar um passe. Porque se ele não estiver bem, Alan, ele não consegue mandar uma energia para o outro, entendeu? Com certeza. Tem que se preparar para também dar o passe, né? Sim. Então, o que acontece? Essa forma de magnetismo no campo espiritual era chamado de medicina humana, entendeu? Sim. Era uma medicina que não existia médico, apenas a pessoa e o paciente. E isso foi, ao longo dos anos, de todos esses anos, ela foi tomando evolução e se tornou muitas vezes imortal. Ou seja, a pessoa que trabalha com isso, ela vai recebendo esses dons de família, vem de tio, de avós, dos ancestrais. Então acaba se trazendo graduações evolutivas. Ou seja, tem pessoas que só de levantar a mão e passar sobre a cabeça da outra pessoa, acaba tendo essa força espiritual renovada ou passando para a pessoa. Porque ela conseguiu uma evolução muito grande de passes mediúnicos, entendeu? Entendi, bacana isso. Então, as várias formas de se fazer isso era, vamos assim, cada um tinha uma técnica, vamos dizer assim. Cada local tinha sua técnica, cada local tinha uma forma de se fazer, cada local tinha uma filosofia também que trabalhava esse desenvolvimento mediúnico para que as pessoas recebessem espiritualmente a força espiritual. Então, o que ocorre? As coisas vão trabalhando ao longo dos anos, entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Entender que a espiritualidade ela é muito além do que nós estamos pensando no momento agora. Tá, pessoal? E como nós estamos aqui com um pequeno problema técnico, eu gostaria de chamar um comercial e já voltamos para continuar o nosso bate-papo. Oi, Alan. Tá achando bastante, viu? Muito mesmo. Tá achando bastante. Vê se parece que assim, sabe, o fio tá mexendo? Mas aqui está tudo parado. Inclusive eu estou usando o cabo aqui. Espera que eu vou só ver aqui se não é. Deixa eu só desconectar tudo.
agora? Oi, agora parece que não, agora tá normal, viu? Agora tá normal, né? Dá pra aumentar o volume? E agora? Ah, agora tá bem melhor, Marcelo. Tá melhor? Tá, agora tá normal, como sempre esteve. E agora? Deixa eu ver. E agora? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo? Tá, assim tá ótimo. Então tá certo. Tá Então, bom. Vamos lá? vamos. Bom, 3, 1, no ar. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto. Nós estamos aqui com um problema técnico, mas já estamos resolvendo, já resolvemos, e vamos continuar falando do nosso passe mediúnico, falar referente a esse fluido mágico que nós temos em nosso corpo, e que podemos sim trocar com as outras pessoas, alimentando o fluxo energético de cada pessoa, para que ela possa fluir melhor no seu dia a dia, no seu organismo, na sua corrente sanguínea, nos determinados lugares que precisam dessa energia, para que a pessoa possa viver melhor. E também se defender contra as invasões espirituais que muitas vezes ela sofre. Porque o que eu venho percebendo ao longo desses anos, Alan, Sim. que as pessoas muitas vezes estão dando passe e não estão preparadas fisicamente, não estão preparadas realmente para dar essa energia para as pessoas, né? Porque muitas vezes nós encontramos dificuldade de saber o que é realmente esse passe mediúnico. O que é? Como que ele funciona? Será que o passe mediúnico ou passe magnético, ele traz renovação para a vida da pessoa? O que ele traz? Então muitas vezes as pessoas não sabem a consequência de dar um passe ou receber um passe, né? Sem dúvida. A gente está falando aqui também, né, com pessoas que são médiums, que trabalham em algum lugar, mas que também não são, que são os consulentes que vão ser atendidos, que também vão tomar passe e às vezes não sabem o porquê tomam, né, Marcelo? Verdade. Então é bom saber que nós temos também dentro da espiritualidade um estado orgânico aonde nós buscamos equilíbrio. Então quando o médium ele vai dar um passe, ele vai aplicar um passe na pessoa, ele tem que estar em condições boas, porque a emissão do fluido que ele vai mandar para o outro muitas vezes pode ser muito maior do que aquilo que ele tem dentro dele. E aí é onde o obsessor, o espírito que está ali sem luz, acaba incorporando no próprio médium ou naquela pessoa que está recebendo o passe. Então nós temos que compreender que a questão que envolve um passe mediúnico é particular de cada médium e de cada zelador, de ver se realmente aquele médium tem capacidade de fazer um passe mediúnico, se tem condições realmente de fazer um passe para aquelas pessoas que estão ali, porque ele deve ter etapas. Quando nós falamos, gente, em passe mediúnico, eu acredito que nós temos que ter etapas. Saber realmente como começar esse benzimento ou esse passe energético, com quem que nós podemos dar, o que podemos usar e o que devemos fazer na hora de dar o passe. Porque muitas vezes, Alan, eu vejo assim que as pessoas estão desprevenidas dando passe. E muitas vezes ela acaba até recebendo uma entidade numa hora errada. Ou ela recebe a entidade para salvar ela e ela não sabe o que aconteceu. Ela fica totalmente perdida ali, sem resposta. Sim. Né? Então, nós devemos estudar os planos espirituais que nós temos para vincular isso ao físico da pessoa. Certos tipos de medicinas ou ciências ocultas que são dadas através do passe, a pessoa deve adquirir conhecimento dela e saber quem está trazendo, se é um orixá, se é um preto velho, se é um caboclo, se é um exu, quem é que está trazendo isso em primeiro lugar, para que ela possa afirmar um elo entre a entidade e ela, como se fosse um escudo para defender o médium de algum ataque espiritual, porque nela possui todos os equipamentos e recursos automáticos que nós precisamos para dar um passe com inteligência, ou seja, com um lado de circulações energéticas ativas, ou seja, de uma forma que os nossos médiuns saiam dali também
bem, sabe? Que os nossos médios também tenham a sua autonomia e que eles possam também desenvolver as suas capacidades e faculdades mentais para melhorar aquele passe cada dia mais. Então nós temos que dar orientação. Como fazer isso e por que fazer? Porque hoje nós encontramos pessoas, terreiros, ou vários lugares, oferecendo passes mediúnicos, ou passes espirituais, ou passes de qualquer coisa aí, sem uma explicação para a pessoa que está ali. Por que dar esse passe? Por que eu preciso desse passe? Será que eu preciso desse passe? Será que eu preciso de um banho? Será que eu preciso de uma defumação? O que eu preciso? Então nós temos que entender isso. E dentro das espiritualidades, cada uma tem uma forma de trabalhar esse passe. Então, para que nós possamos entender, primeiro passo, gente. Dentro da magia não existe passe mediúnico. Existe sim queima de karma. Então já não é passe mediúnico. É sim uma queima de karma, onde você vai queimar as energias espirituais que ali governam a vida da pessoa. Tá? Dentro da Jurema nós temos os passes mediúnicos através dos médios, que são chamados mestres, e eles têm os seus instrumentos, os seus apetrechos, que são usados ali, que é o cachimbo, que é o fio de conta, que é a vela, que é a bebida, que é o incenso, que é o defumador e assim por diante. Dentro do culto de orixá, o que nós chamamos de limpezas espirituais, passes espirituais, são os ebós através de manipulações de outros materiais, que é o caso de um ovo, de um acaçá, de uma vela. Então você pode chegar e benzer uma pessoa ou fazer um passe mediúnico com um ovo, com uma vela, com um acaçá? Pode, mas não vai ser igual um passe mediúnico que está relacionado à espiritualidade da pessoa, que nós encontramos muito dentro da Umbanda e dentro da Jurema também. Então existe uma diferença muito grande, não é, Alan? Com certeza. Cada prática vai trazer a sua particularidade, né, Marcelo, para o passe. Sim, e outra coisa, nem todos passes mediúnicos, gente, que nós temos, começa da mesma forma. Cada passe existe uma particularidade dentro dele. Por quê? Porque nós estamos ativando energias que é localizada dentro do coronário de cada ser. Então, nós temos que entender como fazer isso e transmitir essas energias flexível para a pessoa que está recebendo ali, sem atrapalhar o desenvolvimento da sua espiritualidade e da sua alma também. Porque quando nós vamos dar um passe, automaticamente nós cortamos a relação energia espiritual da alma da pessoa com ela. Por quê? Porque nós estamos colocando uma outra energia em cima para ajudar a vincular mais forte esse poder de alma, esse poder da energia espiritual que vai cair dentro da pessoa, sobre a pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de manipular essas energias, porque essas energias estão relacionadas a uma outra forma de espiritualidade, uma outra forma de desenvolvimento. Então temos que saber como começar isso e por que fazer disso. Então nós temos que vamos assim, entender melhor as formas de passe, né? Porque assim, nós apenas damos passe, mas como é esse passe? Como ele acontece? Como ele vai ser atendido? Como que ele vai ser respondido? Como que ele vai chegar até a pessoa? E aí por diante vai, entendeu? Sem dúvidas. E também, assim, uma pergunta, Marcelo, até acredito que seja dúvida de muitos aqui. Tanto esse assunto é interessante para quem hoje pratica alguma coisa, seja dentro do esoterismo, seja dentro do candomblé, da Umbanda, para os consulentes, né? A gente hoje também tem que falar para as pessoas que se consultam, para as pessoas que vão para receber esse passe. Essas pessoas têm que ir preparadas de alguma forma, Marcelo, ela chegando, ela está pronta para receber? Então, gente, isso que é complicado, porque as pessoas muitas vezes, antes de ir lá receber um passe, antes de ir lá fazer alguma limpeza espiritual, o que as pessoas fazem? Elas passam em mercados, elas vão em banco, elas muitas vezes passam em lanchonete para comer alguma coisa, entram em lugares que tem uma concentração muito grande de energia e acabam adquirindo aquelas energias para ela.
Então, quando ela chega no local, o que ocorre? Ela está cheia de energias espirituais que não é dela, energias que estão dando de frente com ela, energias que estão, vamos dizer, atrapalhando ela, e quando o médium, sem preparação nenhuma de dar esse passe mediúnico, acaba entrando nessas energias e acaba prejudicando a pessoa ou a si próprio. Por quê? Você acelera, gente. Quando você joga uma energia espiritual, que seja através de uma oração, através de uma reza, através de qualquer coisa, gente, você está jogando um poder ali, que pode ser tanto passivo quanto ativo. Se é passivo, quem vai receber essa influência é o médium. Se você jogar uma energia ativa, quem vai recebê-la é o consulente. E aí, a pessoa que está ali tomando passe acaba sendo atingida como um verdadeiro, vamos dizer, um copo de água no meio de uma tempestade. Então ela vai rolar para todos os lados. Então nós temos que, na hora de dar esse passe na pessoa, acalmar primeiro o espírito da pessoa, entendeu? Oferecendo algo para a pessoa beber, para que ela possa se acalmar o espírito, que tenha no local, que o local onde está dando esses passes esteja preparado com as divindades necessárias para que não deixe essas energias que não seja da pessoa entrar junto. Então existe todo um trabalho por trás que deve ser preparado antes de dar esse passe mediúnico, para que a pessoa não caia sobre terra. Então é assim que vai acontecendo, gente, os passes mediúnicos, né? E aí vocês têm que entender que passe é uma coisa, ebó é outra e queima de karma é outra. Então agora nós vamos entrar nesse assunto e eu já aproveito, minha amiga Tânia Regina, para responder a sua pergunta. Faça como minha amiga Tânia. Mande suas perguntas aqui no Facebook, tá? Você pode me procurar aqui no contato Marcelo Alban, ou você também pode mandar ali para o MSN, que é contatomarceloalban@hotmail.com. E vocês podem tirar suas dúvidas, vocês também podem mandar suas perguntas, como a minha amiga Tânia, como o meu amigo Rogério, que está aqui perguntando o que seria realmente cabível na hora de fazer um passe. Então tudo isso nós vamos estar agora explicando para os nossos amigos ouvintes. Então faça como os nossos amigos aqui e mande sua pergunta também. Então, minha amiga Tânia, vamos responder sua pergunta. Ela pergunta assim, um passe faz o mesmo efeito com o ebó? Não, gente. Um ebó, ele é construído de vários elementos, né? E elementos vitais, muitas vezes. E o passe, não. O passe é apenas a pessoa, com a sua força mediúnica, jogando sobre você. Então, um ebó, ele pode ser muito mais eficaz, depende do problema, do que um passe. O passe, ele vai amenizar a situação, ele vai te dar um equilíbrio, ele vai te dar assim uma orientação daquilo que você tem que fazer para que você possa realmente procurar ajuda espiritual, seja dentro de qualquer segmento que você procurar. Então o que o passe faz? Ele apenas, Tânia, ele dá uma aliviada e ele dá uma centralizada na sua energia espiritual para que você possa buscar ajuda, tá? O ebó não. O ebó já faz uma mudança, ele já vai fazer uma transformação, ele vai passar por vários aspectos que vai trazer outras energias para você também, tá certo? Axé em seus caminhos, minha amiga. Bacana. Lembrando, quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo aqui no Raízes do Culto. Marcelo Alban hoje está falando especialmente dos passes, tá? Então, perguntas devem ser enviadas para o MSN, o e-mail contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. Tem no Facebook também, você pode adicionar e mandar a sua pergunta lá também. Buscando por Marcelo Alban, você já encontra o Marcelo, manda a sua pergunta, tanto pelo chat quanto pela página, pela postagem na própria página mesmo. Então, fique à vontade para participar, tá? Bom, Marcelo, eu vou passar uma pergunta para você aqui também, tá? Certo. Vamos lá, pergunta da Ivone. Ela diz assim, qual a diferença entre o passe com a entidade e sem a entidade? Então, o passe com a entidade, ele ocorre de uma forma mais elaborada pela entidade. Ou seja, né, ele vai dar maior força, ele vai dar maior energia. Porque o médium, antes de incorporar, ele tomou algumas providências. Ele simplesmente não entrou lá e incorporou, não. Ele teve alguns preparos antes, então a energia espiritual que ele gerou ali
vai possuir seu corpo, transformando aquele passe numa força maior, ou seja, numa força mais atirada, vamos dizer assim, uma força que ela vai entrar no fluxo do problema ali, no centro do problema, aonde está gerando aquilo ali, e ela vai reter. Já a pessoa, ela vai ter maior dificuldade porque ela está sem nenhuma energia espiritual. Ela está ali só apenas mentalizando e se concentrando naquilo que ela precisa. E a entidade não. A entidade ela já está concentrada ao máximo, tanto que ela possuiu o médium para trabalhar. Então o médium vai servir como, vamos dizer assim, como uma pinça, como um bisturi, como os instrumentos que precisa para abrir aquele chakra, vamos dizer assim, ou aquela espiritualidade, para ele poder entrar. E a pessoa sozinha não. Ela vai ter que elevar muito a sua força espiritual para entrar na situação, não no problema, mas na situação que a pessoa está vivendo ali. Então, lógico que um passe de uma entidade é muito mais forte do que uma pessoa que não seja incorporada. Alguns discordam, falam que é a mesma energia, mas não é. Porque quando você trabalha a entidade está sendo tratada ao longo do tempo. E quando você vai dar um passe, você está tratando a micro tempo, ou seja, um tempo muito pequeno. Então, a entidade ela tem forças muito maiores e ela também depois pode sair dali daquele corpo e continuar o trabalho de passe na pessoa. Então é bem diferente, tá certo? Acha em seus caminhos, minha amiga. Bacana, essa daí foi pergunta da Ivone. E só lembrando aqui, quem está entrando agora, o MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. Isso que você falou é interessante, né, Marcelo? Realmente, até para quem sente, para quem já passou em um passe quanto quem dá, com a entidade, com certeza a energia ela é muito mais intensa, né, Marcelo? Sim, porque a entidade, você está trabalhando com ela a longo tempo, a longo prazo, você está alimentando, você está invocando, você sempre está diante dela pedindo força. E quando você está só você ali, você não tem como você pedir esse auxílio, né? Você vai pedir aos mestres que estão ali, aos espíritos que estão ali, você vai fazer várias coisas, mas precisa de muito mais do que isso, pessoal. O passe mediúnico, ele tem que ser bem centrado, vamos dizer, bem trabalhado, para que ele não prejudique a pessoa. Então é interessante a gente saber disso. E aqui tem uma pergunta. Um passe errado pode prejudicar uma pessoa? Pode sim. Um passe errado é pior do que um reboy errado, vamos dizer. Por quê? Porque automaticamente você invadiu um campo espiritual, automaticamente você foi para dentro da espiritualidade da pessoa sem pedir permissão, sem ter ordem, e você bagunçou a casa da pessoa. É como se você tivesse entrado dentro de uma casa de uma pessoa e bagunçado tudo, ficado ali uns 3 dias bagunçando, e depois levantasse do lugar e falasse assim, tô indo embora, fui. E aí é onde acontece do quê? Das coisas acontecerem erroneamente. Então tem que ter cuidado, porque o passe, a pessoa tem que saber trabalhar, ela tem que ter, pelo menos, existe hoje cursos que ensinam isso, a mesa branca ela trabalha muito com esse lado de passe, a Umbanda. Então a pessoa muitas vezes ela tem uma iniciação que foi dado por alguém para que ela possa trabalhar isso. Agora, tem pessoas que se metem a dar passe mediúnico, existem pessoas dando várias coisas aí mediúnicas sem saber o que está mexendo. Então tem que tomar cuidado sim, porque o passe ele pode até deixar uma pessoa louca, gente. Por incrível que pareça, um passe errado você pode prejudicar muito a vida de uma pessoa. Um passe errôneo, você pode tirar a força espiritual da pessoa e desequilibrar. É como você tomar um remédio, vamos dizer, você não precisa de um remédio de nervos e você está tomando aquele remédio para nervos. E aquilo vai causando um efeito contrário. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, tá certo? Axé em seus caminhos. Aqui também tem outra pergunta, gente. Aqui tem várias perguntas. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque são muitas perguntas aqui no Facebook e no MSN. Tem uma pergunta muito interessante aqui, Alan, que é bacana essa pergunta aqui. Uma pessoa que pratica ocultismo pode dar passe, pode oferecer passe às pessoas? Então, gente, aí é outra pergunta também complicada, né, Alan? Verdade, Marcelo. Porque hoje é a mesma coisa você pegar um veterinário e colocar ele para operar um ser humano, ou pegar um médico para operar um animal. Então, cada um
tem que ter o seu local, não é verdade, Alan? Com certeza. Tem que ser dividido isso, né, Marcelo? Tem. Então, é a mesma coisa. Se você mexe com esoterismo, nada te proíbe, vamos dizer assim, de dar um passe, de estudar, de você fazer as coisas, gente. Mas você tem que saber o que realmente você está praticando, né? O que você está fazendo? O que você realmente está trabalhando? Qual é a sua espiritualidade? O que você vem buscando? O que você vem trabalhando? Então você tem que saber, gente. Porque se você é ocultista, você tem que saber outras técnicas, que muitas vezes pode ser chamado de queima de karma, pode ser isolamento de energias espirituais, equilíbrio de chakra. Mas essa técnica de benzimento, gente, ou de passe, é outra coisa. É outra coisa que você tem que saber trabalhar e buscar. Porque o que eu acho engraçado é assim, quando você dá um benzimento, um passe, né, o que acontece? Você traz uma penitência para você e para a pessoa, aonde são dados vários sentidos ou várias linguagens de comunicações espirituais para a mesma pessoa que não compreende a linguagem dos espíritos. Então você tem que tomar cuidado ao fazer o passe mediúnico, né? Ao fazer essas coisas. Então, se você é do ocultismo, gente, vai procurar entender esse passe mediúnico dentro daquilo que você mexe, para que você não prejudique as pessoas inocentes, porque uma hora você vai ser cobrado. Então muitas vezes você chega lá, não, vem aqui que eu vou fazer isso, vem aqui que eu vou fazer aquilo, e acaba se metendo em aventuras com uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo. Então, gente, tem que ter cuidado para não misturar as energias, tá certo? Senão acaba também não atingindo o benefício, não? Porque fica aquela coisa só pela fé, eu acredito, eu vou fazer, mas o benefício, porque aquilo não tem um fundamento, aquilo não vai realmente trazer o benefício que deveria trazer, fazer o bem que faria, se estivesse de acordo, né? Sim. Assim, existem vários tipos, né, de pessoas hoje fazendo as coisas. E aqui uma ouvinte nossa aqui está dizendo assim, por que antigamente as benzedeiras tinham mais força na hora de fazer seus benzimentos do que as pessoas de hoje? Porque antigamente, o que acontece? As benzedeiras eram verdadeiras bruxas, começa por aí, né, Alan? Sem dúvidas, Marcelo. Elas com aqueles rosarinhos dela, com aqueles galinhos de arruda, elas passavam a maior parte do dia com aquele galinho de arruda, com aquele crucifixo na mão, rezando. Então aquilo ali gerava uma energia tão grande, que você não tem noção do que tem ali por trás. Por quê? Porque a fé que elas colocavam ali, o amor, e elas não tinham livro, elas não tinham curso, elas aprendiam com a mãe, com a avó, né, com a vizinha. Então tudo isso acabava gerando uma energia muito forte, não é verdade, Alan? Com certeza. O ambiente também todo preparado, porque ela ficava o dia inteiro, né, Marcelo, como você disse, rezando, preparando aquele ambiente também para cada pessoa que chegava ali, né? Sim, e outra coisa, elas tinham muita preocupação com o local que elas iam benzer. Elas sempre tinham um lugar reservado ali na arinha de casa, com umas coisas penduradas, um crucifixo, uma vela acesa. Então elas tinham uma preocupação que hoje nós não temos mais essa preocupação. Hoje em dia nós não estamos preocupados em quem nós estamos cuidando. Hoje nós misturamos várias energias e não sabemos o que estamos fazendo. Hoje nós não temos um local específico para fazer esses tipos de coisa. Nós misturamos tudo. Então essas misturas acabam tirando a nossa força espiritual, acaba tirando a força espiritual das pessoas que estão ali querendo receber esse passe. Então tudo isso acaba criando uma dificuldade muito grande ao fazer o passe mediúnico, né? Ou até mesmo o que nós podemos chamar das antigas benzedeiras. Elas tinham costume. E hoje nós não temos o diálogo mais com o mundo espiritual, né? Pelo menos não como antigamente, né, Marcelo? Que era uma coisa de raiz mesmo, né? Uma coisa, talvez um fundamento puríssimo, né?
E nós temos que entender que as benzedeiras de antigamente, elas tinham 3 coisas importantes que hoje se perdeu. O diálogo, ela tinha um diálogo com a pessoa, ela escutava o que a pessoa estava sentindo, e elas eram verdadeiras clínicas vivas, vamos dizer assim. Então, ao conversar com a pessoa que estava ali para receber esse passe mediúnico, essa benzedura, ela tinha um diálogo. Antes dela começar a fazer qualquer coisa para a pessoa, ela pedia a benção. Entendeu? Até a benção da própria pessoa que estava ali para receber o passe ou o benzimento. E elas tinham vamos dizer assim, prescrições que eram delas. Que elas dividiam isso em vários aspectos para distanciar o negativo da pessoa. Então as práticas que elas tinham eram muito diferentes, né? As práticas que elas tinham era muito, muito mesmo diferente daquilo que nós hoje estamos vendo, do que nós estamos acompanhando aí nesse novo mundo espiritual, né? E elas sempre tinham, gente, uma toalhinha branca sobre o ombro, aonde elas, vamos dizer assim, catalisavam as energias espirituais, um rosário que elas andavam 24 horas com aquele rosário, e elas usavam vários elementos que elas poderiam chamar de forças mediúnicas. Então isso tudo ajudava, e hoje nós entramos para tomar um passe, muitas vezes de roupa escura, muitas vezes com o corpo sujo. Então tudo isso acaba interrompendo um passe mediúnico a favor da pessoa que está ali recebendo. Então nós temos que compreender, gente, que o passe mediúnico, ele acontece de várias formas, né? Ele acontece de vários momentos da vida da pessoa para ajudar, para livrar um karma. E ainda nós temos, assim, hoje em dia, pessoas que realmente são boas em dar passe. Existem realmente pessoas que conhecem e entendem e valorizam esse lado do passe mediúnico, do benzimento, da queima de karma, das orações que são feitas ali. Então existe muitas coisas por trás, né? Então hoje nós não temos mais isso, gente. Nós não temos mais esse lado espiritual. Parece que tudo na nossa vida está morrendo aos poucos. Tudo isso está acabando, né? Então nós temos que buscar isso. Nós temos que voltar. Que nem aqui a nossa amiga vem falar assim: minha avó era benzedeira e ela tinha que passar a reza para uma das netas. E eu fui a escolhida, mas faz muito tempo que eu não benzo, nem criança. Olha, você deveria voltar, minha amiga. Volte a fazer os benzimentos, volte a trabalhar esses benzimentos, porque eles ajudam muito a população, eles ajudam a sociedade, eles ajudam as pessoas a crescer e a evoluir. E os passes mediúnicos, ele faz a pessoa compreender a verdadeira essência que ela tem na Terra, não é verdade, Alan? Com certeza. E você está citando essa questão das benzedeiras, inclusive aquelas orações e rezas que até hoje ninguém sabe ao certo, né? O que elas falavam ali baixinho não se sabe muito bem. Uma questão muito de tradição mesmo, né? Sim. E assim, os passes mediúnicos, eles aconteciam muitas vezes com brasas, com copos de água, velas acesas, um galinho de arruda, né? Então tudo isso era uma força espiritual muito grande. E hoje nós não temos isso, né? Nós acabamos esquecendo essas nossas tradições. E nós usamos hoje tudo que está dentro da tecnologia para facilitar, né, a nossa vida. Então nós esquecemos de muitas coisas. E o ebó, ele tem uma função que ele é primata ainda, né? Que é limpar, descarregar, organizar. Que é uma coisa ainda que se você não fizer daquela forma não funciona. Mas já o benzimento, já o passe mediúnico, ele vem tomando uma proporção de evolução muito grande, né? As queimas de karmas também hoje viraram motivo assim de piada, né? Sim. Porque as pessoas acabam pegando um atame, cruzando a pessoa ali, falando meia dúzia de palavras e tá ali a queima de karma. Então, gente, não é assim. A queima de karma, ela exige muito mais do que isso, tá? Ela exige um ritual
para cada tipo de pessoa que chega ali. Então, você não consegue muitas vezes fazer muitas queimas de karma num dia. Muitas vezes o que você consegue fazer é umas 5 no máximo, queima de karma, no máximo. Ainda se você tiver espaço, ainda se você tiver local para fazer, se você tiver todos os materiais que ali precisam. Então nós temos que entender que a queima de karma não é uma coisa fácil, né? Então nós temos que ver que para se fazer cada ritual existe uma consequência, existe uma forma de se fazer. Então nós não podemos misturar benzimento com passe mediúnico com queima de karma com ebó, ou você está fazendo uma coisa, ou você está fazendo outra. Então você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, que você acaba perdendo a sua essência espiritual, você acaba perdendo a sua essência física também, que é muito importante para você poder viver. Então você acaba criando uma verdadeira salada de fruta, né? E eu gostaria de lembrar vocês, queridos ouvintes, que lá no Núcleo Anjo Belo nós temos esse tipo de terapias, vamos dizer assim, que é esse passe mediúnico. Nós temos esse passe mediúnico de forma realmente coerente, de forma bem trabalhada. Nós temos pessoas assim que realmente trabalham com essas energias de uma forma clara, em um espaço reservado aonde você pode trabalhar essa espiritualidade. Então, gente, lá no Núcleo Anjo Belos, você pode receber esse tipo de tratamento espiritual, que é esse passe mediúnico, né? Esse passe de desenvolvimento mediúnico para poder trabalhar a sua espiritualidade. Não quer dizer que você tem compromisso com aquele local, mas sim você tem compromisso com você mesmo para tirar essas energias que não são boas em sua vida. Então, gente, busque trabalhar a espiritualidade de uma forma bem coerente, de uma forma que você entenda também o que está dizendo, o que você está fazendo, porque senão você pode criar coisas na sua vida que você não gostaria de ter. Então lá no espaço Núcleo Anjo Belo, você tem essa oportunidade de trabalhar essa espiritualidade claramente, tá certo, pessoal? E faça como os nossos amigos ouvintes, mande sua pergunta para o MSN contato marceloalban@hotmail.com, ou me acha aqui no Facebook Marcelo Alban, que eu estou aqui para responder suas perguntas, para tirar suas dúvidas e fazer com que você entenda melhor o que é a espiritualidade, o que é um passe mediúnico, como ele funciona e como ele deve agir na sua vida. Não é verdade, Alan? Com certeza. E, Marcelo, inclusive, vamos até lembrar das atividades que estão previstas para esse ano. A gente até fez alguns comentários na semana passada, mas para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, não sabe, não conhece o Núcleo Anjo Belos, né? E o Núcleo Anjo Belos fica localizado aonde, Marcelo? O Núcleo Anjo Belos fica localizado na Rua Darzan, no número 345, em Santana, atrás do terminal de ônibus Santana, tá, gente? Então saiu da estação do metrô Santana, 5 minutinhos, você está no Núcleo Anjo Belo, tá? Nós estamos começando agora, semana que vem, o curso. Você que está interessado em fazer curso presencial, gente, começa segunda-feira o curso de Medicina Africana. A primeira aula é uma aula explicativa, é uma aula onde a gente vai ver um pouco sobre essa conexão de karmas, o que realmente acontece quando uma pessoa não está dando bem num relacionamento. Então a primeira aula é para explicar isso, como reparar isso dentro da medicina africana, como eu devo agir em cada situação, como eu posso trabalhar uma magia africana para transformar a vida do meu consulente, ou a minha própria vida. Então você que está interessado em fazer um curso de medicina africana, gente, é só você ir lá no Núcleo Anjo Belo, tá? Você pode estar ligando também no telefone para saber melhor sobre os cursos. Você pode ligar no telefone 011 44 44 0883 ou também no espaço Anjo Belos, que é o 29 503173. Então você também pode ligar lá no espaço Anjo Belos ou achar o núcleo de estudo Anjo Belo na internet também, que é no site www.marceloalban.com.br. Então lá já estão acontecendo vários cursos, tá? Vai ter a abertura de curso de odologia também, um curso referente
as ervas. E esse curso de ervas, gente, não é para pessoas do candomblé, para pessoas da Umbanda, para pessoas da Jurema, mas é a pessoa que trabalha a espiritualidade, a pessoa que realmente quer saber como fazer um bom banho, como preparar as ervas para se fazer um omieró, como deve trabalhar uma erva para fazer uma defumação, como se deve agir em relação às ervas, aprender sobre as ervas, como tratar as doenças espirituais com ervas. Então tudo isso você pode aprender. Para isso você também pode mandar um e-mail para o contato marceloalban@hotmail.com, se você tiver um interesse, que nós vamos entrar em contato, vamos dar todas as informações que é preciso para que você possa fazer realmente um curso bacana sobre ervas, sobre medicina africana. Nesse curso vai ser abordadas as ervas da Jurema, as ervas dentro do culto de orixá, as ervas usadas dentro dos rituais de magia. Você sabe para que serve o arruda? O arruda não serve somente para benzimento, para descarregar, mas serve para outras coisas também. Antigamente, as ervas eram usadas para se fazer rituais maravilhosos para os antigos deuses. Então você vai entender como fazer isso. Você sabia que as ervas que se usa dentro da Jurema também pode ser usada dentro do culto de orixá? Que você também pode melhorar a sua espiritualidade com isso? Você sabia que com as ervas você pode melhorar a sua incorporação mediúnica? Você pode trabalhar melhor a sua espiritualidade quando você realmente compreende essa necessidade de ter ervas em sua vida? Então, gente, vá aprender um pouco sobre as ervas, conhecer, trabalhar, manipulá-las, que isso ajuda qualquer médium, você que é de Umbanda, você que é de Candomblé, você que é de cultos de orixá, você que é do ocultismo. Então, vá que você vai entender as melhores formas de trabalhar com as ervas, tá certo, gente? Então, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos explicar, dar um norte para você referente a cada curso que você tem interesse. Então você pode mandar aí o seu e-mail para o MSN contato marceloalban@hotmail.com. Tá certo, pessoal? Bacana. E essa questão das ervas é interessante, porque é algo que a gente pode ter para diversas finalidades, para necessidades diferentes, num canteirinho na nossa casa, né? Num vaso que a gente pode ter. As pessoas nem sabem que você ali tem um elemento fortíssimo para uma magia, para alguma coisa, né, Marcelo? Mas você ali tem. Então, conhecer esses elementos, como usar, é fantástico, porque é algo discreto. Para você que, de repente, tem alguma dificuldade, talvez, em praticar isso por causa da família, por causa de vizinhos, sei lá, algum problema que você tenha, você também tem isso como uma forma discreta. As ervas é ótimo, né, Marcelo? Com certeza. E as ervas, a maior força das ervas é saber colher. A maior força das ervas é saber qual é a função dela dentro dos elementos. Se ela é água, se ela é terra, se ela é ar, se ela é fogo. Então tudo isso você tem que saber na hora de manipular. E também existe uma questão muito grande, gente. Qual ervas que você deve lavar a cabeça, qual não pode ir na cabeça, quais são as ervas que você tem que lavar somente a cabeça, quais são as ervas que você deve lavar a cabeça e o corpo, quais as ervas que você pode trabalhar em uma magia de encantamento, de prosperidade, de amor, de realização. Então, as ervas, elas podem te trazer um horizonte que muitas vezes você não entende. Você fala assim, mas essa erva não serve para isso? Não pode ser. Então, gente, quando você faz um curso de erva, abre novos horizontes. Então, você que está interessado, é só mandar um e-mail que nós vamos estar entrando em contato com você. E o curso de medicina africana também. Nesse curso de medicina africana, gente, você vai aprender a fazer verdadeiras magias, você mesmo preparar os seus encantamentos para que você possa abrir seu caminho, para que você possa trabalhar a sua espiritualidade, uma oferenda ao orixá, uma oferenda àquela entidade que você gosta, que você gostaria de estar cuidando melhor dela. Como eu posso levar uma verdadeira oferenda às minhas divindades no mato, na cachoeira, na pedreira? Então, dentro do curso de medicina africana, você também vai aprender isso, gente. Então é magnífico os cursos que está acontecendo no núcleo de estudo Anjo Belos, tá, gente? Então, você que está interessado também em fazer parte da nossa comunidade, entra lá no Facebook, gente, e entra lá no Centro de Estudo Anjo Belos. Vá lá, entre lá que você vai gostar, tá? Você vai adorar a nossa comunidade, onde nós sempre estamos postando, tá? Coisas bacanas. Lá, se você for agora, lá vai ter uma reza para você poder benzer
espinhela caída, você que tem aí, conhece pessoas, sempre está reclamando das costas, falando, ai, minhas costas estão doendo. Então, entra agora lá no Centro de Estudo Anjo Belos, tá? No Facebook, que está lá a oração que você deve fazer, o benzimento, como você fazer esse benzimento, essa benzedura, vamos dizer assim, de espinhela caída, tá, gente? Então você pode entrar lá no Núcleo de Estudo Anjo Belos, lá você vai ver, ou seja, você vai ter todo o contexto, tudo o que acontece dentro do Centro de Estudo Anjo Belo. Então, gente, entra lá que vocês vão amar a nossa comunidade aí, tá? Que é uma coisa que vai fazer com que vocês veja o mundo de outra forma. Porque tudo que eu passo aqui no programa, eu sempre estou colocando lá no Centro de Estudo Anjo Belo. Então, entra lá no Centro de Estudo Anjo Belo. Procura aí no Facebook, gente, que você vai adorar essa comunidade. Essa comunidade, ela vem para trazer realmente a mudança para a sua vida. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, ah, Marcelo, me ensina tal coisa, Marcelo, eu queria saber. Lá na nossa comunidade Centro de Estudo Anjo Belos, tem muitas coisas que você já pode estar usando. E também lá no site, que é www.marceloalban.com.br. Então você pode entrar e aproveitar essas maravilhas que nós estamos colocando lá. Tá certo, pessoal? Isso aí, Marcelo, bacana, é bom. E até lembrando para o pessoal aqui que está perguntando, inclusive a Lone, eu acho que é o nome do ouvinte, que está interessado em fazer esse curso que a gente estava comentando, por favor, entre em contato no e-mail ou MSN, contato marceloalban@hotmail.com, contato marceloalban@hotmail.com, e o telefone também é 0 operadora 11 4444 0883, 4444-0883. Tem mais algum contato, Marcelo, que eu tenho esquecido? Sim, tem lá também o telefone do espaço do Centro de Estudo Anjo Belos, que é o 29503173, tá, gente? Então você também pode entrar em contato nesse telefone, que é 011 29503173. E aí você também pode deixar lá seu recado na caixa postal, qualquer coisa, que nós vamos estar retornando para vocês, tá? E também entre no site lá do Marcelo Alban, que vocês vão encontrar coisas bacanas e também as relações de cursos, tá, pessoal? Então eu espero todos vocês lá semana que vem para fazer um curso bacana sobre medicina africana, um curso sobre ervas, um curso onde você vai aprender a manipular as ervas com magias, com encantamento, com feitiçaria do jeito que você merece, tá, pessoal? Então aguardo todos vocês. E o nosso horário vai dando aqui, né, Alan? Verdade, Marcelo. Só recapitulando aqui, o pessoal também está perguntando, os atendimentos que você está dando, quais são os dias, só para confirmar? Nós estamos atendendo agora de segunda, às quartas-feiras e às sextas-feiras, tá, gente? Nós estamos atendendo esses 3 dias da semana, mas lembrando que nós só atendemos com hora marcada, pessoal. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu queria ser atendido agora. Gente, muitas vezes não tem horário, que nem quarta-feira. Quarta-feira eu não tinha horário para atender as pessoas. As pessoas começaram a ligar, ah, mas eu gostaria de ser atendido tal horário. Gente, não tinha. Nós estávamos fazendo um fechamento de um curso de odologia, que foi o último dia na quarta-feira. Então tinha lá mais de 15 alunos lá esperando para ter aula. Então não tinha como atender as pessoas, e todo mundo querendo falar com as entidades. A entidade estava incorporada, eu tive que desincorporar para ir dar o curso. Então, gente, é complicado. Então, muitas vezes, liga antes, pergunta, entendeu? Nós aceitamos todos os tipos de cartão. Então, muitas vezes, não tenho dinheiro para isso. Gente, os cursos também podem ser pagados no cartão de crédito, no cartão de débito, em todos os cartões que você tiver. Você pode até parcelar o curso. Você fala, mas eu não tenho dinheiro. Pode ir lá conversar comigo, né, com o Marcelo Alban ou com a Vaneide, que ela vai estar passando tudo direitinho, explicadinho para vocês. Tá certo, pessoal? Bacana, é isso aí, Marcelo. E nós vamos ficando por aqui. Alan, boa noite, uma ótima sexta-feira. Uma ótima sexta-feira, meus amigos ouvintes. Axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbiju.com.br.
mixbiju e esotérica.com.br.